Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao escutarem o que Jesus diz, muitos creem nele. E a estes ele diz: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João, capítulo 8, versículo 31. Você não é salvo por permanecer na palavra de Jesus, mas permanece na sua palavra por ter sido salvo. É isso que diferencia um verdadeiro discípulo de alguém que apenas professa ser cristão. Jesus diz ainda: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 32. Mas como alguém pode ser livre, colocando-se sob o senhorio de Cristo e entregando a Ele a direção de sua vida? Acaso liberdade não é ter o livre arbítrio de fazer o que bem entender e ser dono do próprio nariz? Não. Primeiro, porque a ideia de que alguém tenha livre-arbítrio é falsa. Ninguém faz suas próprias escolhas de livre e espontânea vontade. Adão pôde escolher, nós não. Desde a queda do homem, as nossas escolhas passaram a ser ditadas pelo pecado que habita em nós. Por isso Jesus diz que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ao pecar, você está sob a direção de sua velha natureza. Ao crer em Jesus, você é liberto. Mas nem sempre o cristão desfruta dessa liberdade. Se você ler a carta aos Romanos, verá ali uma progressão. Os primeiros capítulos dizem que ninguém busca a Deus, por sermos pecadores por natureza. Portanto, não temos livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Nascemos configurados para escolher o mal. O capítulo 7 de Romanos diz que na carne, isto é, em nossa natureza, não existe bem algum. É só depois de receber a nova vida pelo novo nascimento que você passa a desejar o bem, mas encontra em sua carne a tendência de fazer o mal. Você descobre que é um novo homem, porém com o corpo do velho homem atado a você. É neste ponto que a alma clama e descobre que sua libertação está fora de si, em Jesus, e não em tentar domesticar sua carne pelos preceitos da lei dada a Moisés. Miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Romanos, capítulo 7, versículos 24 ao 25. É no capítulo 8 de Romanos que Paulo explica como se ver livre da lei do pecado e da morte. Quando o cristão vive no espírito de Romanos 8, ele tem uma vida livre e de comunhão com Deus. Quando ainda se encontra em Romanos 7, tentando fazer sua carne obedecer à lei de Deus, ele vive frustrado. Isso quando não se transforma num hipócrita. Ser verdadeiramente livre é estar em Cristo e ser guiado por sua palavra aplicada pelo Espírito Santo, do mesmo modo como um trem precisa estar nos trilhos e ser guiado por eles para correr livre. Um trem correndo fora dos trilhos não é livre, é um desastre. No próximo vídeo, os judeus retrucam que nunca foram escravos.